Olá, hoje é terça-feira, 1º de fevereiro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Polícia investiga a morte de jovem congolês por espancamento no Rio de Janeiro. Estados Unidos pressionam Bolsonaro para cancelar viagem à Rússia. IBAMA usou menos de metade da verba destinada à fiscalização ambiental em 2021. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte do congolês Moise Kabagambi, que teria sido espancado. Um dos suspeitos é o dono de um quiosque na praia da Barra da Tijuca, onde Kabagambi trabalhava como atendente. O corpo do rapaz de 24 anos foi encontrado amarrado a uma escada do quiosque na segunda-feira da semana passada. Segundo parentes do jovem, ele foi espancado até a morte por 5 homens após ter cobrado pagamentos atrasados no quiosque. A família só ficou sabendo do caso na manhã seguinte, mais de 12 horas após a morte. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, classificou o crime como inaceitável. A perícia no corpo de Kabagambi indica que a causa da morte foi traumatismo do tórax com contusão pulmonar causada por ação contundente. O laudo do IML diz que os pulmões de Kabagambi tinham áreas hemorrágicas de contusão e também vestígios de broncoaspiração de sangue. O jovem chegou ao Brasil com a mãe e os irmãos em 2014, como refugiado político, fugindo da guerra no Congo. Em meio às tensões de uma possível invasão da Rússia à Ucrânia, o governo dos Estados Unidos trabalha para evitar o encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente russo Vladimir Putin. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manifestou preocupações quanto à visita de Bolsonaro. Ele teve uma conversa telefônica com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Carlos França, no último domingo. Além de manifestar apreensão em relação à ida de Bolsonaro a Moscou, Blinken teria pedido que o Brasil votasse nesta segunda-feira a favor da realização de uma reunião no Conselho de Segurança da ONU sobre a situação da Ucrânia. O Brasil aceitou o pedido. Bolsonaro confirmou na última quinta-feira a viagem a Moscou. Segundo o Palácio do Planalto, a previsão é que o presidente embarque para a Rússia por volta do dia 12 de fevereiro. De acordo com Bolsonaro, o convite para o encontro veio de Putin e o objetivo é estreitar os laços e melhorar as relações comerciais entre os dois países. Após a Rússia, Bolsonaro deve visitar a Hungria, governada pelo premier populista de direita Viktor Orbán. Um relatório divulgado nesta terça-feira apontou que o IBAMA gastou menos da metade de seu orçamento para fiscalizar crimes ambientais em 2021. O relatório foi desenvolvido pelo Observatório do Clima, uma rede formada por dezenas de organizações civis. Dos 219 milhões disponíveis para o IBAMA, apenas 41%, ou 88 milhões de reais, foram destinados para fiscalizar crimes ambientais nos biomas brasileiros. Segundo os autores do estudo, o dado revela que o governo federal usou pouco a verba extra obtida no Congresso justamente para ampliar a fiscalização ambiental. O documento usou como base dados públicos do orçamento federal, multas e embargos ao IBAMA. Vale lembrar que 2021 registrou desmatamento recorde no Brasil pelo 3º ano seguido. O governo dos Estados Unidos incluiu o Brasil na lista de países de risco muito alto para a Covid-19 e passou a desaconselhar viagens de seus cidadãos ao país. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos classificam agora 130 países e territórios no nível 4, em relação à transmissão de Covid-19. O nível 4 é o mais alto de todos e implica em um alerta para evitar viagens aos países listados como de alto risco. Caso seja imperativo realizar a viagem, é recomendado estar totalmente vacinado, embora o governo dos Estados Unidos alerte que ainda assim é possível contrair o vírus. Desde meados de dezembro, o governo americano acrescentou mais de 60 países e territórios à lista, devido à disseminação da variante Ômicron do coronavírus, identificada em novembro no sul da África e altamente contagiosa. Desde a semana passada, o Brasil também voltou a ser considerado pelo governo da Alemanha uma área de alto risco para a Covid-19. O país havia deixado a lista no dia 19 de setembro.
A editora holandesa Ambu Antus, que publicou o livro A Traição de Anne Frank em 18 de janeiro, suspendeu a impressão da obra devido a possíveis falhas na investigação. O livro aponta que o notário judeu Arnold van den Berg teria sido responsável por delatar a família da adolescente alemã de origem judaica em Amsterdã em 1944. Em um e-mail enviado aos responsáveis pela pesquisa e pela produção do livro, a empresa sugere que a investigação que resultou na obra pode conter falhas e destaca que eles deveriam ter maior senso crítico. A autora do livro, a escritora canadense Rosemary Sullivan, assim como a empresa que editou o livro em inglês, a HarperCollins, com sede em Nova York, não comentaram o episódio. Anne Frank e outros 7 judeus foram descobertos pelos nazistas em 4 de agosto de 1944 e todos foram deportados. Anne morreu no campo de Bergen-Belsen, no estado alemão da Baixa Saxônia, em 1945. Logo após ser detida, no entanto, ela foi levada com o restante da família para Auschwitz, na Polônia. O diário de Anne Frank, que retrata principalmente o período em que a adolescente permaneceu escondida dos nazistas, foi traduzido para 60 idiomas e é, até hoje, um dos livros mais lidos do mundo. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.